Oi, 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 vamos falar sobre áreas. Vamos começar com a área do círculo. Dado um círculo, eu vou calcular a área tendo o valor do raio ao quadrado vezes π, que eu considero 3,14. Vamos a um exemplo. Qual é a área de uma praça circular cujo raio mede 30? A área vai ser, considerando π igual a 3,14, 3,14 vezes o valor do raio ao quadrado. Resolvo a potência e depois multiplico. Coroa circular, é só essa parte verde, ó. Repara, eu tenho dois círculos, um maior e um menor. A coroa circular é quando eu quero saber só qual é a área dessa parte verde aqui. Como que eu vou calcular isso? A área vai ser igual ao valor de π vezes a diferença dos raios ao quadrado. Então, olha, eu tenho um raio maior e um raio menor. A área vai ser π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Um exemplo, determine a área dessa coroa circular. O maior raio é 7 e o menor é 4. Eu quero saber qual é a área dessa parte aqui, ó. Dessa parte toda. Qual o valor dessa área aqui? Então, π vezes 7 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Resolvi as potências, subtrair. Eu posso dar a resposta usando o π ou substituindo. Agora, blocos retangulares. Como que eu calculo a área de um bloco retangular? Então, eu tenho um sólido, um bloco, um poliedro, um paralelepípedo. Eu quero calcular a área dele. Como que eu vou calcular? Eu vou calcular a área da base, das bases dele, essa aqui de baixo e essa de cima, mais a dos lados, ó. Essa e a da frente e a de trás. A de baixo, a da base, 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Mas são duas, porque tem cima e embaixo, então 40. Dos lados, 4 vezes 3, ou 3 vezes 4. 3 vezes 4, 2, mas são duas, então 24. E a dos lados, na frente e atrás, 5 vezes 3. 15, como é na frente e atrás, 30. Como que vai ser a área total? Soma todos os valores. Como que eu faço isso? Eu vou ver qual é a figura geométrica aqui representada, já que é um retângulo, então um lado vezes o outro. Se fosse um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Vejo qual é a figura geométrica de cada lado do poliedro, de cada lado do bloco, de cada lado do sólido. Faço a área de um por um e somo no final. E o volume? O volume é mais simples, o volume é só a área da base vezes a altura. Ou se for um cubo, A vezes B vezes C, onde A é o comprimento, B é a largura e C é a altura. Vamos lá, eu tenho esse bloco retangular aqui. Um lado é 6, o comprimento é 6, a largura é 4 e a altura é 3. Como que vai ser o volume? 6 vezes 4 vezes 3. 7, 2. Muito simples, é apenas isso. Quando for um cubo, quando o enunciado estiver fazendo referência ao cubo, aí eu vou usar volume é igual a A ao cubo, A vezes A, porque num cubo todas as medidas são iguais, e a área 6 vezes A ao quadrado, pelo mesmo motivo, porque os lados, todas as arestas do cubo têm a mesma medida. E para dar continuidade, vamos ver o volume do prisma. Olha, dado um prisma, botei aqui para ficar bem, que fica bem mais bonitinho, né? Fica melhor para entender o prisma. Olha aqui, eu tenho meu prisma com uma base quadrada, ó, AB aresta, A, B, C, D, E, F, G, H são os vértices, eu tenho as minhas faces. Como que eu faço para calcular o volume de um prisma? Então, vai ser a área da base vezes a altura. Só que essa base pode ser diversa, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono com 5 lados, pode ser um hexágono com 6 lados. Para cada figura de base, eu tenho uma forma de fazer. Se for um triângulo, vou precisar dar a base vezes a altura dividido por 2. É a área da base. Um pentágono eu posso dividir em 5 triângulos equiláteros. Um hexágono eu posso dividir em triângulos equiláteros, sendo um prisma reto. Então,
Eu preciso saber qual é a base, qual é a forma, qual é a figura, qual é o desenho, qual é aqui, ó. O desenho da minha base é o quê? É um triângulo? É um quadrado? É um pentágono? Tem 5 lados? É um hexágono? Tem 6 lados? Eu preciso saber quem ele é. Calculo a área dele, multiplico pela altura, a medida da altura, e acho o volume. Olha o exemplo. Uma caixa de presente tem formato de um prisma de base quadrada. Então, a base é quadrada, que tem as dimensões. Se a base é quadrada, aqui é 5, aqui também é 5, do outro lado é 5, todos os lados são iguais. O volume da caixa vai ser a base 5 vezes 5, 25. 25. Vezes a altura, que é 7. 25 vezes 7, 175 é o volume. Tudo bem? Então, um volume, seja de um prisma, de um bloco retangular, vai ser a área da base vezes a altura. Tem que ter atenção para saber qual é essa base, que figura é essa base. Calcular assim a área dessa figura, lembrando das fórmulas. Tudo bem? Beijo, beijo. Se entendeu, curte e a gente se vê.